Olá, caríssimo prof. Prof. Iris retornou aqui com vocês para mais uma orientação didática aí da nossa aula, lógico. E aí, como é que está sendo a receptividade aí das nossas atividades? Está acontecendo de forma tranquila? Todo mundo está participando? Eu espero que sim, hein, prof? Eu espero que sim. Eu sei que o trabalho é árduo, por aqui também não é diferente. A produção, a gravação, o retorno, os feedbacks, né? Tem horas assim que não para, é intenso aqui. Mas é muito bom ter esse retorno e ter esse compartilhamento aí das aprendizagens e engajamentos dos nossos estudantes. E por isso, eu te agradeço mais uma vez aí a sua participação, a sua interação, a sua empolgação, a sua alegria, que eu gosto de gente assim, igual a Prof. Iris, animada, divertida, tá bom? Então, bora lá dar uma olhada na orientação, o que a gente tem para ela hoje, na aula de número 4. É isso aí. Aula de número 4, 4.3. Nessa aula, nós conversamos aí com os nossos estudantes sobre aptidão física e o mundo do trabalho, né? O quanto que é preciso se manter saudável, é preciso observar a sua saúde física, a sua saúde mental, para que se desenvolva atividades no dia a dia, no seu trabalho, no campo, no escritório, em casa, num laboratório, aonde estiver, que se possa realizar da melhor maneira possível, né? Sem dispêndio aí de energia, né? Sem fadiga, né? Sem cansaço físico, mental, né? Distribuindo aí as suas atividades físicas ao longo do dia. E aí nesse bloco dessa aula, a aula 4 é uma aula completa também, ela tem o primeiro momento com abordagem conceitual, certo? Depois eu trago aqui o momento aí da revisão do que foi trabalhado em aula, trago a correção dos exercícios e por último, não menos importante, o que é, prof? A parte da prática, né? A abordagem procedimental. E nessa abordagem procedimental, o tempo que temos será de 35 minutos, né? Eu já estou simplificando. Não, será 35 minutos, tá, prof? É isso aí. Como que nós fazemos aí essa divisão dessa sequência didática? Nos primeiros 5 minutos, a gente trabalha a roda inicial. Logo depois, nos próximos 25 minutos, a vivência e a experimentação. E os 5 minutos finais, aí a gente trabalha a roda final. Retornando aqui ao início, a roda inicial, ela acontece para que a gente consiga contextualizar, provocar o nosso estudante a pensar, refletir um pouco mais de forma inicial, trazer a conversa, trazer os pensamentos, as ideias dele aqui no início. Então, são os primeiros 5 minutos. Logo depois, a gente vem para a condução das atividades, para um momento de prática, de diversão, de aplicação, de entendimento, né, do que foi trabalhado teoricamente, com os 25 minutos. E a gente fecha essa aula com os 5 minutos finais, buscando responder algum questionamento que surgiu lá no início, na roda inicial. Como também trazendo outros questionamentos, outras reflexões, outras indagações. Certinho? Que bom! Aqui, nessa sequência didática, vai ser sempre trabalhado a abordagem conceitual, a abordagem procedimental e a abordagem atitudinal. Ela é uma aula completa que precisa contemplar todas essas abordagens. E a gente consegue perceber muito bem também os pilares da educação, com aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, que é o que se espera aí do nosso estudante após as nossas aulas. Tranquilo? Que bom então. Com essas propostas de atividades, eu trago aqui a lista dos possíveis materiais a serem utilizados. O que a gente pode utilizar, prof? Podemos utilizar barra fixa ou algo que seja similar.
Podemos utilizar barreiras baixas para teste de agilidade ou de salto. Podemos utilizar o bloco de madeira ou similar, caderno e lápis para anotações, colchonete ou toalha de banho, cones para marcação das distâncias, corda de pular, cronômetros ou relógios, fita métrica ou trena, halteres leves ou garrafas com areia ou até mesmo água, planilhas para anotações dos resultados de cada estação e uma régua da flexibilidade, que é o banco da flexibilidade, né? Que a gente chama de banco de Wells, que aí tem uma fita em cima de uma caixa de madeira e você vai descer com os braços, né? Você está sentado no chão e vai estender e vai tentar tocar lá nessa fita a maior distância possível, né? E vai ser feita essa medição. Vou utilizar um espaço físico, que pode ser uma quadra ou um espaço aberto, uma sala de aula, não tem problema, e garantir que os nossos estudantes todos participem aí de todas as atividades, sejam eles com algum tipo de deficiência, dificuldade, né? Mas que todos possam ser inclusos. Educação física ela é totalmente 100% inclusiva. E aí os colegas também podem colaborar nessa inclusão, né? Nesse estímulo, provocar a intencionalidade, a potencialidade do outro, incentivar também. Os nossos estudantes, eles podem incentivar entre eles mesmos, né? A gente não precisa ficar o tempo todo também promovendo esse incentivo. A gente pode provocar que comece a surgir naturalmente esse pensamento, né? De orientar, de incentivar, de chamar o colega para fazer a prática junto e ver as possibilidades. Então, nós vamos observar os espaços e os materiais que vão ser utilizados e vamos assistir, né? Vamos acompanhar aí as duas primeiras aulas, 4.1 e 4.2, para poder conseguir melhor contextualizar aí a nossa aula de número 4.3, né? O entendimento ele será maior aí, em relação à teoria e à prática da temática do conteúdo abordado. Chegamos então agora nessa roda inicial, com os 5 minutos iniciais aqui, na abordagem conceitual. Então, esse é o momento de trabalhar aqui o primeiro pilar, que é o pilar do conhecer. Então, nosso estudante vai conhecer, vai entender, vai trazer de novo aqui, de volta aqui, a temática sobre a aula 4. Então, nós vamos fazer essa ponte de conhecimento entre a relação entre a teoria e a prática do conteúdo. Como que eu posso fazer isso, Profires? Eu posso fazer uma espécie de um diagnóstico acerca das capacidades físicas que são exigidas no cotidiano do estudante. Quais são essas capacidades físicas? Aquelas que eu citei na aula, como força, flexibilidade, velocidade, agilidade, coordenação motora, enfim, tem uma gama bem grande aí de capacidades físicas. E no dia do estudante, o que ele vai precisar? O que ele vai se utilizar com muita frequência? Ele vai usar todas, né? Em algum momento ele vai usar todas, mas que normalmente fica muito perceptiva para ele ou para eles, né? Então, aqui é o momento da gente diagnosticar quais são essas capacidades, trazer um questionamento mesmo sobre isso. Depois, a gente pode propor questões, né, perguntas relacionadas ao TAF, ao teste, né, aos testes físicos, né, do concurso público aí para a área militar. Como, por exemplo, como que a aptidão física está presente no seu cotidiano e no seu trabalho? Pode trazer também uma outra indagação de que forma o candidato ele deve se preparar para realizar o TAF em concursos públicos.
Então, de que forma, o que ele precisa fazer para se preparar para esses testes, para que ele se saia bem nesses testes? Logo depois vem aí a hora da prática. Então, na hora da prática, nós vamos agora para o pilar do conviver e o pilar do fazer. Nesses dois pilares centrais aí, abordamos aqui os procedimentos, né, a condução dessas atividades. Então, eles vão realizar essas práticas no tempo de 25 minutos. As práticas que eu trago para a aula de hoje, que eu sugiro, são duas. Então, eu tenho aqui uma estação de aptidão física e eu tenho também o simulado do TAF em concursos públicos. Então, vão ser essas duas vivências aqui para a aula de hoje. Qual o objetivo, então, Prof. Iris? A estação da atividade física, a ideia é que ela possa oportunizar vivência aos tipos de exercícios realizados no TAF, bem como a percepção acerca das capacidades físicas exigidas. Então, eles já vão poder experimentar. Quem sabe se a gente não descobre aí algum estudante que tem pretensão aí em realizar algum concurso público dessas áreas, né? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, enfim. E aí vamos primeiro preparar as estações, organizar aí 4 a 6 estações, né? Eu trago aqui 6 ideias, né? Então entre 4 e 6 estações para que os nossos estudantes possam estar realizando, com exercícios específicos. Então eu tenho a primeira estação com flexões de braço, trabalhando aí a força muscular. Eu tenho a segunda estação com pular corda por 1 minuto. E aí esse pular corda vai trabalhar a resistência cardiovascular. Eu tenho a estação de número 3 trabalhando o agachamento, que vai trabalhar a força dos membros inferiores, ou seja, das pernas, tá? Eu tenho também aqui outra estação, que é o teste de sentar e alcançar de flexibilidade, e esse teste, ele é naquela caixa de madeira que eu mencionei para vocês. Daqui a pouco tem uma imagem, vou mostrar ela aqui de pertinho, que aí vai sentar no chão, né, sem encostar as costas em lugar nenhum, vai ficar ereto, as pernas estendidas no chão paralelas, as mãos acima da cabeça estendidas, vai respirar profundo 3 vezes e vai tentar escorregar em cima dessa régua que vai estar em cima dessa caixa de madeira, para tentar ver qual é o tamanho da sua flexibilidade. Como também tem a estação de número 5, que é uma corrida de zigue-zague entre os cones, né, que vai trabalhar aí a agilidade do nosso estudante. E a última proposta será de uma estação trabalhando prancha abdominal. E essa prancha abdominal vai trabalhar a resistência muscular, esse controle muscular aí nessa estação de número 6. Lembrando que as estações são aqueles espaços determinados para que os estudantes possam realizar essas práticas. Então, eles vão realizar aí durante 1 minuto, depois vão descansar lá os seus 30 segundos e passar para a próxima estação. Fiz o exercício da estação 1, descansei, vou para o exercício da estação 2, descanso, depois vou para 3, descanso, vou para 4, descanso, vou para 5, descanso, até eu chegar na 6. Quando eu chegar na 6, eu volto para 1 de novo. Então, se esses exercícios, a organização dessas estações podem variar de 4 a 6, tá bom? Isso aí. Como que eu posso dividir esses grupos? Então, eu vou dividir eles em pequenos grupos e cada grupo vai iniciar uma estação. Então, vamos dizer que nós temos aí 4 estações com 4 estudantes em cada uma delas. Então, 4 estudantes, no mesmo momento que soltar, disparar o cronômetro, eles vão estar realizando o abdominal, por exemplo. O outro grupo, o pula-corda. O outro grupo, a flexão. O outro grupo, a flexibilidade, né? Então, os 4 de cada grupo vai estar realizando, quando disparar o cronômetro, o exercício ao mesmo tempo. E vão descansar também ao mesmo tempo. O tempo de execução será aí de 30 segundos para cada estação, né?
vai variar de 30 segundos a 1 minuto. Né? A ideia inicial, dependendo do condicionamento do nosso estudante, né, sempre observar também a questão do cansaço, observar a possibilidade de conseguir realizar aí dentro de 1 minuto. Se não, o mínimo será de 30 segundos. E descansa também aí em torno de 30 segundos, de 15 a 30 segundos, tá bom? Exatamente. Como que eu vou fazer no ponto 4? Monitorar e ter feedback. Então, o nosso estudante ou o grupo de estudantes que estiverem, por exemplo, fora, eles podem estar observando e fazendo anotações aí em uma planilha. Pode criar uma planilha e fazer anotações de qual foi a resposta. Vamos supor aí que o nosso estudante, deixa eu voltar aqui nos exercícios, flexão de braço. Os estudantes que estavam lá, eles fizeram, dentro de 1 minuto, fizeram 10 repetições, né? Vamos pensar bem esporádico mesmo, 10 repetições. Então, aquele grupo ali, todos eles conseguiram alcançar 10 repetições. O outro grupo, quando veio, fez lá 20 repetições. E aí eu vou colocar isso e vou tabelar. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, né? Para poder observar como é que está esse condicionamento físico, essas capacidades físicas em cada um desses grupos, desses estudantes. Pode ser de forma em grupo mesmo ou individual também. O estudante também, prof, pode sozinho fazer anotação na sua planilha enquanto ele descansa, né, do número de repetições que ele conseguiu realizar com qualidade, observando postura, respiração, pausas lá na hora do descanso para beber um pouquinho de água, para hidratar. Tudo isso tem que ser levado em conta também. E aí eu vou encerrar, vou reunir aí todos os estudantes para discutir como é que foi o desempenho, o que eles identificaram, quais foram os pontos fortes. Eu sou muito bom em trabalho de força muscular, eu sou muito bom em flexibilidade. Eu me senti muito bem realizando aí os exercícios para trabalhar velocidade, agilidade, enfim, vai ter essa percepção aí com relação às estações, com relação ao circuito de exercício. Então, tem aí a flexão de braço, tem o pula-corda, tem o agachamento. E aqui no agachamento, prof, é importante lembrar que o nosso estudante não deve passar aqui, ó, esse joelho, tá? Não deve passar aqui da ponta do pé. O nosso bonequinho tá passando, mas para quê? Por quê, prof? Para evitar que ele se desequilibre. A sola do pé tem que estar totalmente no chão, não tira o calcanhar. A coluna tem que ficar alinhada, retinha, tá? Para realizar. Ele pode fazer aqui com o braço estendido ou com o braço cruzado, sem problema nenhum. O que vai para trás é o quadril, tá? É o quadril que vai para trás. O joelho vai ficar fixo, não passando aí da ponta do pé, tá? Da linha da ponta do pé. O teste de sentar e alcançar que eu falei, ele é uma espécie de uma caixa, né? Normalmente é uma caixa de madeira. Aqui em cima tem uma régua, uma continuação de uma madeira tipo do tampo. E em cima dessa régua, vou pegar aqui uma outra canetinha, tem aqui, né, dessa prancha de madeira, tem uma régua com a marcação. Então, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, enfim, né? Existe uma caixa aqui, o nosso estudante vai sentar aqui, vai ficar com a coluna ereta, os pés vão ficar paralelos às pernas, né? Os pés vão encostar aqui na base da caixa, os braços vão ficar estendidos acima da cabeça, vai ter uma respiração profunda e esses braços têm que descer escorregando aqui na régua. Aonde os dois braços estendidos encostar, vai olhar qual foi a marcação. Ele alcançou aqui 20 centímetros. Então, é essa marcação que vai ser observada. Lembrando que o joelho não levanta, a perna está totalmente esticadinha, a coluna também, e vai tipo como fosse mergulhar, estender o braço e tocar lá na régua, aonde alcançar a sua marcação, para ver a sua flexibilidade. Se essa flexibilidade ficou muito aqui no início, a flexibilidade lá é muito curta. Se ficou mais para o final, né, nessa caixa aqui, é uma caixa mais ou menos de uns 30 centímetros, 30 por 30, uma caixa de madeira. Mas se não tiver, não tem problema, tá bom?
Maravilha, então. Vamos para a atividade número 2. O que tem a atividade número 2? Será um simulando um TAF em concursos públicos. A ideia aqui é familiarizar os nossos estudantes com testes físicos comuns nos concursos públicos. Então, vai simular os testes. E aí, nessa simulação, eu trago aí a lista aí dos exercícios. Então, a turma vai passar pelos testes listados aqui. Vai passar pela corrida de 12 minutos, pelas flexões de braço, pelos abdominais, pelo salto em distância parado e pela corrida de ir e vir, ok? Na corrida de 12 minutos, o que nós vamos estar verificando é a maior distância percorrida. Em 12 minutos você percorreu quantos quilômetros, né? E aí vai contabilizando. Quantas voltas conseguiu dar, né? Em 12 minutos, num determinado espaço, sem pausa, tá? É 12 minutos direto. Na flexão de braço, vai medir o máximo de repetição que conseguiu fazer aí dentro de 1 minuto. Aí eu consegui fazer a flexão de braço, né, com a coluna retinha, né, ereta. Eu consegui aí apoiar, descer o meu corpo e voltar, sei lá, 15 vezes. Então essa é a medição, que deu 15 repetições. Os abdominais, vai contabilizar aí o número de abdominais feitos e executados da forma correta. E aí, para essa forma correta, é importante idealizar, e eu vou fazer um esqueminha aqui, vou pegar minha caneta. Esse abdominal, o nosso estudante pode fazer com a perna flexionada ou com a perna estendida. Quando levantar aqui, né, pode fazer com os braços cruzados. Quando levantar, não vai retirar nesse primeiro momento aqui essas costas aqui de cima do tapete, da toalha, né? Vai manter. E o seu olhar, vou pegar aqui uma canetinha. Cadê? Canetinha. Peguei, foi a borracha, gente. Acredita? Pois é. O olhar desse estudante deve estar num ponto fixo para evitar o quê? Essa movimentação aqui na nuca. Então, deixar essa nuca fixa. Observa um ponto na parede e desce, né? Baixou a cabeça vai voltar para cá, tá? Então, esse movimento de subir e voltar aqui pode ter como orientação um ponto fixo, né? Uma orientação aqui para evitar fazer essa movimentação de pescoço. O pescoço não fica movimentando para frente e para trás, senão daqui a pouco tá com dor na nuca, tá bom? Então, olha para um ponto fixo, sobe o corpo, né? Sobe todo esse tronco, né? Junto com a cabeça, e não a cabeça sozinha. Vou trabalhar também aqui com salto em distância parado. Então, eu vou avaliar a impulsão, e aí nós tivemos aí no momento exercício mais, nós tivemos aí uma prévia do salto, né? Para trabalhar os membros inferiores, ou seja, as pernas, e tem a corrida de ir e vir, né? Que vai marcar aí a questão da velocidade em relação a um ponto. E aí eu posso utilizar, por exemplo, dos cones. Então, eu saio daqui da linha de partida, vou lá nesse cone e volto. Vou lá nesse cone e volto. Vou lá nesse cone e volto. Então, essa é a corrida de ir e vir. E aí tem especificando direitinho dentro do material como é que vai realizar cada uma dessas práticas, tá, prof? Então, lá no roteiro de prática tem mais informações a respeito da execução dessas práticas. O que mais que eu tenho aqui, prof. Iris? Então, vamos dividir essa turma. Eu peguei o marca-texto errado, gente. Acredita? Deixa eu pegar aqui a borracha. Isso. Vou pegar o marca-texto e a cor é amarela. Dividir a turma, organizar os grupos menores para evitar filas e designar estudantes para auxiliar na cronometragem e anotação desses resultados, tá? Vou observar o desempenho individual, incentivando os estudantes a fazerem o melhor, o seu melhor, e aí não é uma competição, e sim analisando a si mesmo os seus limites e sempre respeitar os seus limites. Sentiu que está incomodando muito, que está muito fadigado, não suporta, então diminui, ou então para, mas nunca parar bruscamente. E para encerrar, uma reflexão sobre a experiência
como a exercitação física pode influenciar diversas carreiras. Como que isso pode melhorar, né? E aí, vai realizar esses testes, vai identificar essas capacidades físicas envolvidas. Aqui está envolvendo a força muscular, aqui está trabalhando a resistência, aqui está trabalhando a velocidade, aqui está trabalhando a flexibilidade. Então, para que o estudante ele perceba na execução do exercício e sinta o exercício sem pressa. As repetições, os exercícios não são rápidos. É lento para trabalhar também essa questão da consciência corporal, tá, prof? Então, essas repetições aí do tempo de realização e registrar aí todas essas percepções de esforço. Como que vai registrar a percepção de esforço? E aí tem uma tabelinha que é essa daqui. Então, fez o exercício, né? Fez a primeira vez, a primeira volta, por exemplo, a primeira volta no percurso da corrida de 12 minutos. E aí, o que ele observou? Para mim tá fraco, o número que eu digo aqui é o número 1, tá muito fraco. Não, a minha percepção na corrida, ao terminar, é número 5, então tá moderado. Então, o equilíbrio aí, né? Nem muito rápido e nem muito lento. Não, eu já estou sentindo que está muito forte, está muito puxado. Então, meu número foi o 7, por exemplo. Ou ainda, nossa, eu estou morrendo aqui, tá muito forte, está muito extenuante, foi o 8. Ou ainda, estou em exaustão, não aguento mais, eu dou o número 10. E aí, essa é a percepção de esforço. Então, tem essa escala de Borg que a gente chama, que refere-se a essa tabelinha, e aí essa tabelinha fica lá, quando o estudante fizer ali o primeiro percurso, a primeira volta, o primeiro circuito, a primeira etapa, ele vai dizer, passou pelo colega que estiver lá com essa tabela, ele vai dizer, número 1, então tá tranquilo. Se ele falar, por exemplo, já tá na metade da prova, na metade das atividades, e ele fala que tá muito forte, aí aconselha, né, direciona para que ele diminua a potência, a velocidade, que ele segure um pouco mais, trabalhe um pouco a respiração, mas não pare de forma brusca, tá bom? Então, vai preencher essa tabelinha aqui também, sobre o exercício realizado, qual a atividade física que está evidente, quantas repetições que ele fez, qual foi sua percepção de esforço. Então, eu fiz lá o teste de flexibilidade, eu fiz aí 3 repetições, né? Eu desci 3 vezes e na régua o número que se repetiu, aí vamos supor que foi o 40. Então, minha flexibilidade está muito boa, está lá no 40. Ou na corrida, eu dei aí, sei lá, 12 minutos, eu fiz 8 voltas. Então, eu vou colocar aqui as 8 voltas. E aí, para cada exercício, vai fazer isso. Qual foi a percepção que eu tive da corrida? Na maioria das vezes, eu senti o número 8. Então, tinha que baixar um pouco mais essa potência aí na realização dos exercícios. Para isso tudo, o nosso estudante pode pesquisar editais de concurso público, quais são os tipos de exercícios que são cobrados, escolher o tipo de TAF que é exigido no concurso público e simular. Ele pode explicar conforme especificações do edital e simular esse teste em conformidade com o que é exigido no edital. E aí é preciso ter uma leitura atenta, né, de interpretação aí desse texto. Produzir aí um vídeo, demonstrar como foi realizado aí essas práticas e tudo isso eu já estou aguardando e esperando aí dessas atividades. Então, a proposta, prof, dessa atividade número 2 é com que ele se familiarize, né, com essas práticas que são exigidas nesses concursos públicos aí militares. A flexão abdominal, a flexão de braço sobre o solo, salto com impulsão horizontal, tração na barra fixa, corrida de ir e vir, corrida de 12 minutos, né? Ter essa percepção e se familiarizar, se caso futuramente tiver o desejo, já conhece. Incentivar que ele seja protagonista dessas ações. O que mais? Que envolva seus familiares e seus amigos nessas práticas. E que utilize o máximo, né, o mínimo possível de materiais. Chegamos na nossa roda final, hora de ir embora, né? E o nosso estudante está nesse último pilar aqui, que é o pilar do C.
o que ele leva para a vida dele dessa aula de hoje, né? Então, nessa abordagem, 5 minutos para a gente fechar aí todas essas atividades. E nesses 5 minutos finais, a gente trabalha a reflexão, a discussão, o debate acerca dessa aplicabilidade dessas capacidades físicas que são exigidas aí no TAF, traz questões criativas, perguntas e respostas, né, a respeito disso, a discussão em si, e divulga nas redes sociais um plano de preparação de um TAF, né, o que ele pensou, o que ele construiu, o que ele aprendeu, o que ela aprendeu. São ideias. Estimular o nosso estudante a registrar tudo nas nossas práticas, né? Contar suas experiências. Eu tenho até estudantes de algumas turmas, tenho alguns que são assim muito empolgados, eles fazem vídeos, colocam nas suas redes sociais, já estão virando até blogueiros, né? E fazem as práticas sempre muito motivados, contam como é que foi o seu dia a dia, sua rotina e coloca a prática do exercício físico ali, que é muito legal. Então a gente já sabe que esse estudante é um estudante protagonista e eu quero aqui motivar ainda mais todos eles a seguirem essa linha também, que é muito bacana. Entender o significado do exercício físico para a sua vida. Estimular que eles relatem as suas experiências, seus aprendizados, né? Adequar os materiais, os espaços, utilizar tudo que for possível aí. E eu chamo você, prof, conto contigo mais uma vez aí, para vir comigo aí nessas práticas e nessa orientação aí dessas atividades, tá bom? A Prof. Iris vai ficando por aqui, eu deixo, um grande beijo aí no teu coração e muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau! Até a próxima!